Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Renivaldo Pinho. Escrevo sobre literatura, sobre cinema, enfim, sobre cultura de maneira geral e também às vezes sobre política. E estudo a obra de Edir Augusto, o autor de Psica, livro no qual a minissérie da Netflix se baseou há mais de 15 anos. Eu resolvi agora, depois de escrever uma série de textos a respeito do livro e da minissérie, mergulhar um pouco mais na minissérie, mergulhar nessas águas mais profundas da minissérie da Netflix. Okay? Espero que vocês gostem, acompanhem, curtem o canal e assim por diante. As pessoas vão sentir muitas coisas ao ver Psica. Bem, a primeira pergunta que surge é: vale a pena ver Psica, a minissérie? Bom, o que eu posso responder? Vale muito. É uma adaptação corajosa que rompe com os padrões normais midiáticos sobre a região amazônica, por exemplo, como telenovelas, como propagandas estatais, empresariais e até mesmo sobre filmes que são veiculados sobre a região. Nesse sentido, vale muito a pena ver a minissérie, porque o rompimento dessas barreiras implica numa nova forma de ver a região. É claro que você pode pensar, e já ouvi em um certo momento, que a minissérie tem erros, erros pontuais, como a localização de Tucuruí na ilha do Marajó. Alguns criticam o sotaque que é utilizado, um certo distanciamento da obra literária, mas mesmo assim a minissérie permanece com um valor a ser considerado. A minissérie conta a história de 3 personagens fundamentais, como vocês já devem saber, mas para quem não sabe, aí vai. Conta a história de Janalice. Janalice é uma jovem que é raptada pelo tráfico sexual, né? E conta a história de Preá. Preá, ele é um ladrão de rios, conhecido na região do Pará como Rato d'Água, né? E conta a história de Mariângela. Mariângela é uma guerrilheira, ex-guerrilheira arrependida e que, por ter a família, ela mora já no Pará, por ter a família assassinada pelos ratos d'água, ela busca vingança. Nesse sentido, então, as temáticas elas se encontram na minissérie, e essas temáticas na região amazônica não são apenas uma obra de ficção. Na verdade, a minissérie surge como um poderoso instrumento que pode nos fazer pensar sobre uma outra Amazônia. Essa Amazônia, que surge um pouco na minissérie, é uma região na qual alguns dos piores índices sociais e econômicos, como, por exemplo, a violência, a péssima qualidade de vida, o tráfico de pessoas e drogas e assim por diante, fazem parte dos estados que compõem essa imensa parte do país. Mas aí você deve se perguntar, poxa, a região é só isso? É claro que não. Mas não há como pensar na região amazônica como se fez de maneira exógena e de maneira muito estereotipada durante muito tempo, apenas como mito e mato. Na minissérie, não só as tradicionais canoas que transportam os ribeirinhos ou caboclos para a pesca ou o seu trabalho, ou os barcos que transportam as pessoas que mudam de cidade para cidade, aparecem. Eles estão lá. Mas também ao lado deles agora aparecem as cidades repletas de ratos. E os ratos caminham pelas ruas e agora também pelos rios. E aí não é a figura apenas do rato d'água, mas de toda a corrupção que essa figura do ladrão dos rios, que está presente também nas cidades ribeirinhas, lembrando que os rios cortam grande parte das cidades amazônicas, ele é um símbolo, uma metáfora sobre essa corrupção generalizada que surge na minissérie Psica. Bom, a minissérie mostra uma estética bem diferente do que nos acostumamos a ver sobre a região, né? Lembra daqueles... você deve muito bem imaginar aquela representação meio National Geographic ou coisa parecida, e isso não tem muito a ver com o que Psica, a minissérie, demonstra. Ela escapa muito daquela representação repetitiva que outras mídias realizam, né? Ela é menos romântica, muito menos, quase nada romântica, a não ser pela relação que nós vamos falar daqui a pouco entre a Janalice e o Preá. É uma linguagem muito mais convulsiva, estável e múltipla. Ela é feita através das vidas que elas representam. E essas vidas, elas parecem estar em permanente guerra. Ou seja, parece que existe sempre essa psique, uma má sorte, que pespega
prega, cola em cada um dos personagens. Eles parecem a cada momento que estão boiando de barco em barco, de ilha em ilha, de território em território, tentando viver nesses caminhos de rios, de rápidos, de ruas, drogas e tráfico. Porque eu vou sair daqui. Como é teu nome? É preciso entender, então, que, por exemplo, a minissérie Psique ela foi estreada globalmente. Então, ela tem que mostrar uma região, ao mesmo tempo com essa complexidade, mas que seja palatável, compreensível. E, nesse sentido, a produção tenta criar os reconhecimentos, os elementos de reconhecimento dentre os personagens. Então, por exemplo, Janalice é a figura da garota inocente que é raptada, né? O Preá, ele é um bandido apaixonado. E já a ex-guerrilheira, ela é uma ex-guerrilheira com crise de consciência. Então aí nós temos a tríade, o trio que compõe a trama, cada um caracterizado de maneira muito clara e muito específica. Mas para ainda tornar isso mais perceptível para o público em geral, repito, a minissérie não foi exibida apenas no Brasil, nós temos aí o romance, né, entre Preá e Janalice. No primeiro momento que Preá, o rato d'água, vê a menina que está sendo traficada, ele quer comprá-la, ele quer ficar com ela para ele. Veja que essa relação de posse, que é uma relação absolutamente presente em muitos locais, ela é uma relação que se torna determinante nessa minissérie e também no livro, né? Nesse sentido, existe uma correspondência entre as duas formas narrativas. Vamos falar um pouquinho do roteiro. Ao contrário do que pode parecer, Preá, Janalice e Mariângela não se encontram pelo acaso. Na verdade, o que proporciona o encontro entre eles é a base que forma essa região nesse momento contemporâneo, ou seja, uma base de uma realidade e de sujeitos no qual, por exemplo, a corrupção é a lei, né? A corrupção do Estado, a corrupção de políticos, a corrupção das pessoas, né, dos indivíduos, torna-se um parâmetro e que é representado no livro e também na minissérie de maneira muito veemente, né? O tema, por exemplo, dos tráficos de mulheres, de drogas, a presença de políticos canalhas, nós vamos ver lá o prefeito Brazão, que no livro chama-se Barrão, políticos ineptos, ou seja, políticos que não sabem, que não fazem, policiais e políticos ineptos que não fazem nada, mostram o quanto da imagem desse paraíso, que tomávamos como um paraíso perdido, é uma imagem muito diferente dessa imagem estereotipada, monolítica, que se vê muitas vezes na mídia em geral, do mato, do mito, etc. Mas é uma imagem muito complexa, muitas vezes movida por pulsões e paixões. Por exemplo, a trama da série procura amarrar esses elementos que parecem separados e fragmentados de uma maneira muito veloz, né? Adotando um tom e um ritmo que parece muito ofegante. Creio que foi um dos diretores que disse isso. Mas ela não é apenas ofegante, ela é exasperante, no sentido de que, eu poderia dizer, ela provoca em você um incômodo muito grande, né? O clichê da interpretação sobre esse tipo de minissérie são as palavras visceral, eletrizante, que são clichês que eu realmente não uso e não cabe aqui dizê-los. É proposital, portanto, a ideia na minissérie de que os capítulos e consequências pareçam quase que separados, divididos, né? Mas eles não são. Eles só são divididos porque parece que a cada momento um fato novo acontece, uma psique acontece, e eles se direcionam para lugares diferentes. Então, a todo momento, eles estão em um furo d'água, que são pequenos caminhos de rio na Amazônia, eles estão em uma cidade distante e lá acontecem coisas que aparentemente não eram esperadas pelo roteiro, evidentemente, né? Em todos os sentidos, essa linguagem rápida, veloz, que a minissérie imprime, ela mimetiza muito bem, ou seja, ela faz muito jus à linguagem que o Edir Augusto desenvolve no próprio livro, que está aqui atrás. A sacada da criação do núcleo romântico é uma sacada que provoca identificação no leitor.
Como eu vou dizer daqui a pouco, esse núcleo romântico ele não existe no livro, mas ele serve para prender, evidentemente, o espectador. A linguagem veloz dos capítulos, das cenas de perseguição, e, evidentemente, o mote da violência tanto dos ratos d'água como da violência dos traficantes de mulheres, daquela sordidez, da venda, da violência, enfim, de toda a ordem que acontece com as mulheres, tendem também a ser persuasivos para quem vê a série, né? Esteticamente persuasivos. Isso também são elementos estéticos da narrativa e do roteiro que devem ser relevados. Eu gostaria de mostrar agora e falar para vocês rapidamente da confluência entre a série e o livro. São muitas as diferenças e algumas confluências, né? E como não poderia deixar de ser diferente, são formas de linguagem diferentes. Então, nesse sentido, eu destaco algumas dessas confluências e diferenças. É que as cenas de violência no livro do Edir Augusto, elas são muito mais fortes, muito mais impactantes. Em que sentido? Não são mais fortes e impactantes porque o leitor imagina isso. Elas são mais fortes e impactantes porque elas são descritas assim. Então você tem momentos de puro instinto falando através dos personagens, de pura pulsão, de puro sadismo, de desejo, sexo, mas também de coisas que parecem puramente irracionais por parte desses personagens. Coisas que, evidentemente, não poderiam aparecer de maneira literal na minissérie. Isso é compreensível, isso é uma diferença importante. E esses elementos estão presentes em vários momentos do livro, e nem sempre a série nem pode abordar sob essa perspectiva. A Vingadora, a Mary Angel, da minissérie, ela não existe no livro. Na verdade, ela faz o papel do angolano, o chamado Manuel Tourinhos, que tem uma história completamente diferente da Mary Angel da minissérie. E por que isso é importante? Porque eu creio que há na minissérie, falta um pouco na minissérie, uma certa contextualização muito mais perceptível de quem é Mary Angel, né? Sabe-se que ela é uma ex-guerrilheira colombiana, etc., mas isso não se aprofunda. Ela se arrepende de ter sido porque, se eu não me engano, mata uma pessoa acidentalmente, um colega guerrilheiro, e diz que nunca mais vai pegar em armas, etc. E ela é levada a isso porque a sua família é assassinada pelos ratos d'água. Bom, mas se isso parece uma coisa um pouco problemática, há de se ressaltar que a literatura do Edir Augusto, em momento algum, ela é uma literatura que vai mergulhar de forma profunda na psicologia dos personagens, ou o que é pior, ela nunca tenta justificar de maneira, digamos assim, psicologizante as ações presentes dos personagens nos seus passados. Ou seja, ele é um sádico, ele é um assassino, ela é uma dominadora, ela é, enfim, uma conquistadora e assim por diante, porque os seus passados determinaram isso. Isso não existe na literatura do Edir, e isso também não existe na minissérie. Então, sob esse ponto de vista, a minissérie exclui um tom didático, psicologizante dos personagens, isso também é uma importante vantagem. Como eu disse, o romance central não existe na minissérie, mas Preá e Janali se encontram no livro realmente, mas eles se encontram quase na metade do livro. E numa cena que na minissérie é uma das sequências finais ali, né? Se eu não me engano, no terceiro ou quarto episódio, que é a cena na festa da mansão ali do prefeito Scroque, né? Aquele prefeito que patrocina um leilão das meninas. Essa é uma diferença importante, porque, repito, esteticamente a minissérie recria esse romance para provocar a identificação, coisa que a literatura do Edir não realiza, né? Não provoca, por exemplo, em nenhum momento, é importante lembrar, e isso as duas formas narrativas, tanto a minissérie quanto o livro realizam, em nenhum momento Janalice se diz apaixonada por Preá. Não há ali uma correspondência de amor. O que ela quer é uma autopreservação, tanto no livro como na minissérie, ela quer ser salva. No livro, ela entoa a todo momento, me salva, me salva. E também, a todo momento, ou pelo menos em alguns momentos da minissérie, ela pergunta, você pode me salvar? Então, nesse sentido, há uma confluência muito bem realizada, não se pode negar, entre a minissérie e o livro. Uma outra correspondência tão interessante quanto
é a utilização da palavra psica. Veja, no livro, a palavra psica aparece, além do título, evidentemente, apenas 2 vezes no livro como um todo. Já na minissérie, a palavra psica aparece de maneira recorrente. Mas nas formas narrativas, tanto no livro como na minissérie, esse surgimento também se dá de modo diferente. No livro, a palavra psica é por reclamar de alguma coisa. Então as pessoas dizem assim, poxa, parece que jogaram uma psica em mim, jogaram um azar, um mau agouro, uma má sorte em mim. Já na minissérie, e aí eu digo que é uma sacada muito bem realizada, muito persuasiva e muito interessante na produção, a palavra psica ela é entoada pelos personagens como se fosse algo sibilante, de maneira sibilante, ou seja, como se uma serpente dissesse a palavra psica. E os personagens dizem isso quando estão em uma situação adversa, dizendo psica para o outro, agorando o outro, o adversário, o inimigo, agorando aquele que lhes provoca o mal ou que pode lhes provocar o mal. Isso não existe no livro. Isso não é uma deficiência do livro, mas é muito mais uma vantagem da linguagem da minissérie, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de falar rapidamente, para terminar, sobre os personagens, né? E destacar algumas atuações. Como eu disse, a própria Domitila Catete, né? Faz muito bem o tom angelical e ao mesmo tempo um tom determinado para escapar daquela situação. A interpretação do já bastante conhecido Welket Bunguê, que faz o personagem de Philippe Sultan, o proprietário do bordel de Cayena, é uma atuação na qual você percebe que, assim, eu já vi esse tipo de michê ou de proxeneta alguma vez na minha vida. De tal a identificação que você projeta nessa atuação. O Davi Santos, que é o ator que faz o personagem gigante, que participa do bando do Preá, ele encarna tão bem a figura de adversário do Preá na minissérie que eu confesso que, para mim, ele deveria fazer o Preá. Né? Ele é muito mais convincente. Denis Lopes, que é um ator já com certa experiência, evidentemente, e quem faz o Tabaco, o grande chefe do bando, ele é aquela figura que parece o personagem do chefão exatamente amedrontador. Você olha para ele com aquela cara, não só a cara de mal, mas o tipo, o jeito de falar, muito bem realizado. E aqui, por fim, eu queria dar destaque para o Alberto Silva Neto, que tem uma participação pequena, quer dizer, pequena, a minissérie é uma minissérie, nem tão pequena, ele faz o prefeito Brazão, o prefeito que promove a festa e o leilão das meninas, dentre elas a Domitila. A sua atuação é, para mim, surpreendente. Não porque eu não tenha visto o Alberto Silva alguma vez na tela ou no palco, mas porque quando ele entra em cena, em uma das cenas, que ele está no balcão dividindo, na frente dele estão tanto o gigante como o Preá, parece que esses dois personagens, se é que você me entende, somem da cena e ele domina completamente o ambiente, tal o domínio sobre o seu próprio personagem. Senhoras e senhores, vejam essa Amazônia de Psica que revela-se menos exuberante, mas que mergulha nas águas turvas de sua própria sorte, ou de uma má sorte de uma psica, como uma cinza dolorosa de destinos inescapáveis. Na minissérie, no livro, o verde da região se mistura então, meus caros amigos e amigas espectadores, ao sangue de suas vítimas e de seus algozes. O caboclo amazônico continua a construir um mundo único, próprio, né? Mas agora, ao lado dele, ele divide espaço com o mito, com a mata e com a morte. E você, já viu a minissérie ou leu o livro de Dir Augusto? Conta aqui pra gente nos comentários e diga o que você achou. Se você quer saber um pouco mais sobre o livro, a minissérie, siga o meu Instagram, que lá você vai encontrar uma série de informações, textos analíticos sobre essas produções. Muito obrigado e até a próxima.